Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a minha experiência morando em Portugal. E eu vou contar tudo pra vocês, eu vou contar onde eu morava, quanto eu pagava de aluguel, quanto eu gastava no mercado, com transporte. Então fica ligadinho até o final do vídeo porque vai ter muita informação importante. Então, galera, como eu contei no vídeo anterior, eu fiz o meu mestrado lá em Portugal. Pra quem não assistiu o vídeo, vou deixar o link aqui na descrição. Eu conto como eu fiz a minha inscrição, como eu fui aprovado, passo a passo, tudo lá, tá? Então assiste lá, vai ser bem bacana pra você. E eu fui pra lá no ano de 2018 fazer o meu mestrado. Meu mestrado era na Universidade do Porto, então era na cidade do Porto mesmo. Foi eu e meu marido. E aí também mais dois amigos daqui de Manaus, três na verdade, a terceira chegou um pouquinho depois. E quando eu cheguei lá, nós alugamos um Airbnb. Nós alugamos desde aqui de Manaus, tá? Por uma semana, pra quando a gente chegasse lá, a gente não ter pelo menos onde ficar. A gente não queria acertar nada assim definitivo pela internet por causa de medo, né, de ser enganado, ou de na internet ser uma coisa e chegar no local ser outra. Então a gente preferiu mesmo fazer essa pesquisa lá no local. Aí a gente fez dessa forma, alugamos um Airbnb, e aí todos os dias íamos à procura de uma casa para alugar. E essa parte foi bem difícil, a gente já imagina, né, que é um pouco difícil conseguir, mas não imaginávamos que seria tão complicado. Arrendamentos muito altos, e aí quando achávamos algo assim, um pouco melhor, era muita dificuldade, eles pediam muitas rendas de uma vez, eles queriam fiador, enfim, eram muitas dificuldades, e a gente foi desanimando, foi ficando preocupado, porque os dias foram passando e a gente não encontrava um local bom pra ficar. Essa nossa amiga que foi, esses dois amigos, na verdade, né, alugaram uma república. Essa república, assim, não era super barata, mas comparado ao valor dos apartamentos, era bom, né? Só que era tipo uma república. Então, pra mim, que era casada, já era um pouco mais complicado. A gente, né, não era muito o que nós estávamos procurando. Sendo assim, o meu marido, pesquisando, achou na freguesia de Hermesinde. E foi lá que nós ficamos morando esse tempo todo. Nós moramos em dois apartamentos diferentes, todos em Hermesinde, tá? E aí, nesse primeiro momento, o apartamento que nós achamos era um T2, né? Ou seja, ele tinha 2 quartos e era 550 o arrendamento, sem nada, tá? Só o aluguel mesmo. Aí, o que nós propomos a essa nossa amiga? Olha, se eu não me engano, ela pagava 190 na República. A gente falou, vamos dividir o local, o apartamento, né? Daí você paga e aí a gente paga a nossa parte. Pra ela ia ficar um pouquinho maior o preço, mas valia a pena, ela achou que valia a pena porque seria um apartamento todo pra gente, né? E o apartamento era muito legal. Eu vou ver se eu acho uma foto ou outra aqui pra colocar no vídeo. Era um apartamento muito bonitinho, então a gente ficou super empolgada, a vizinhança era linda. Eu adorava morar em Hermesinde. Como eu falei, eu só morei lá nessa freguesia, esse meu período em Portugal. E se eu fosse voltar hoje, eu procuraria um local lá, uma casa lá, porque a gente gostou muito do local, do ambiente, fizemos amizades, inclusive. E aí, nesse apartamento, nós ficamos não sei quantos meses, mas eu acho que uns 6, 7 meses, lá nesse local, né, com essas amigas. Depois chegou a terceira amiga, né, e ela foi morar lá com a gente também. Então ficamos em 4 no apartamento. Foi um período muito legal, só que eu sou casada, né? Então a gente chegou o momento que, ok, a gente já tava um pouquinho mais estruturado lá, eu já tava trabalhando, meu marido também, a gente falou, ok, vamos procurar um apartamento, né, só nosso. Conversamos com as meninas, elas também já estavam mais estruturadas, então a gente começou a pesquisar. E foi relativamente mais fácil esse segundo, porque nós já tínhamos feito amizades na área. Então, se a gente fosse procurar novamente por OLX, por Marketplace, a gente ia encontrar aqueles apartamentos mais caros, com aquelas burocracias todas. Só que como nós já tínhamos alguns colegas na vizinhança, portugueses mesmo, né? Meu marido é muito comunicativo, então ele fazia amizade a rolo, assim.
Ele comentou com o nosso vizinho lá, nós estamos procurando um apartamento e tudo mais, que a gente quer, né, morar só nós dois. E aí o vizinho falou assim, o nosso colega ali acabou de comprar um apartamento aqui no final da rua, tá muito novinho, não sei o que, e ele quer alugar, vou falar pra ele que vocês querem, né? Aí o Thiago, pô, show de bola. Aí nós fomos lá visitar esse apartamento. Ficamos apaixonados. Vou também soltar aqui uns vídeos até que eu fiz pros meus pais na época, mostrando como é que era o apartamento. Eu era apaixonada nesse apartamento. Ele era muito novinho, muito bonito. Ele era só um T1, mas como só éramos nós dois, nos servia muito bem e ele era muito grande. A nossa sala era muito espaçosa e nós pagávamos nele 450 euros. Não foi, a gente deu uma calção só, né? E geralmente lá eles pediam 3 rendas por aí. Nós só demos uma calção e aí não tinha móveis, né? Só tinha os armários embutidos da cozinha e dos quartos, né? Do banheiro, enfim, os armários. De resto, nós tínhamos que comprar, mas estava sendo um pontapé inicial na nossa vida, né? Então, aos poucos nós fomos comprando uma coisinha ou outra. E aí fomos mobiliando o nosso apartamento do jeito que a gente queria. E assim, como eu falei, eu era apaixonada nele. Achava muito lindo, gostava muito de morar ali, muito mesmo. E o valor dele, né, eu disse, era 450 euros, não incluía nenhuma conta. Nós pagávamos o gás, energia, água, né? E aí o gás, eu me lembro de ser em torno de 60 euros, acredito eu. Eu posso estar falando errado, porque essas informações, esses detalhes de gás e luz, quem mais sabe era o meu marido. Mas se eu não me engano, os dois eram nessa faixa, de 50 euros a 60 euros, cada um, né, que a gente pagava. E aí, lá onde a gente morava, nessa região de Hermesinde, tinha muita coisa próxima, uma frutaria na nossa rua, um mercado super próximo, vários mercados próximos. E lá em Portugal eu tenho umas redes de mercado que eu gostava muito, que era o Continente, o Pingo Doce e o outro que eu esqueci o nome, acredite se quiser. Eu esqueci o nome, mas era um Mzinho. E aí todos eles tinham lá na proximidade de casa, a gente ia andando. É uma coisa que eu sinto muita falta disso, eu sinto muita falta. Era dessa qualidade de você poder ir andando pro mercado, despreocupado com as suas sacolinhas, fazer suas compras na feira, enfim, gostava bastante. E na nossa região lá tínhamos tudo, era muito bem servido. A gente ia no mercado, fazia as compras do mês. A gente gastava assim entre 100 a 150 euros por mês com o mercado, mas era um mercadão. Lá tem os produtos de linha branca que chamam, né, que são os produtos do próprio mercado. Por exemplo, o que mais a gente fazia compras era no Pingo Doce. E eu comprava tudo da linha Pingo Doce pra minha casa. Tudo, gente. Quando eu falo tudo, é tudo. Arroz, pão, lasanha congelada, macarrão, óleo, azeite, tudo, até creme de avelã, né? Tipo, como a Nutella. E, cara, o sabor idêntico da Nutella, idêntico, da linha Pingo Doce. E era tudo muito, muito mais em conta. Eu pagava cêntimos, que é centavos, em macarrão, em pacote de macarrão, sabe? Um pacotão de macarrão. Então, assim, era muito, muito, muito bom. Era a coisa que eu mais gostava. Quando eu falo que a gente gastava de 100 a 150 euros no mercado, era um mercado super completo. Era um mercado com higiene pessoal, com produtos de limpeza, tá? Com tudo. Era um mercadão mesmo, o suficiente aí para um bom tempo. Então, eu gostava muito de fazer supermercado em Portugal. Gosto de fazer supermercado, só que aqui tá triste fazer, né? Porque a conta é muito absurda e a gente não tem essa outra opção. Claro, a gente tem de produtos mais baratos, mas perde-se muita qualidade também, né? Lá não, eu usava só produtos da linha dos mercados e eu não sentia que perdia qualidade. Até o papel higiênico eu gostava, de verdade. E nós somos chatinhos, eu e meu marido. E assim, achava super bom, eu gosto. Pra mim, o ponto alto de Portugal era fazer supermercado. Eu amava. Justamente por isso, você olha e você fala, caraca, eu tô pagando centavos nisso aqui. E aí, antes que falem, 89 cêntimos, mas aqui é 7 reais. Só que eu ganhava em euro. Então, não era 7 reais, era 89 cêntimos.
né? E aí já aproveitando esse puxo de eu ganhava em euros, para já puxar, eu trabalhava lá no Porto em um café, chamava Porto e Sabor, era bem na principal mesmo, assim, da cidade, na área turística mesmo, então a gente recebia muitos turistas. Basicamente, meu trabalho era servir o café, fazer o café, né? E almoço. Era um local que a gente não... que as pessoas iam no balcão, entendeu? Então eu ficava atrás do balcão, aí tipo, pedia um sanduíche, eu montava o sanduíche, fazia o café e entregava. Entre tipo assim, do café pro almoço, a gente tinha que fazer as limpezas, né? Então a gente limpava o banheiro, limpava os salões. No final, dependia, às vezes eu trabalhava no turno da manhã, que era de 7 às 14. Então, ele limpava pro almoço, né? Não fechava. Eu abria o café, deixava tudo pronto. Eu tinha que chegar lá umas 6h30 pra limpar tudo, porque às 7 a gente abria, né? Então, a gente deixava tudo limpo, colocava os salgados, os pães nos expositores, tudo mais. Aí as pessoas chegavam pra tomar um café e iam pedindo, quero uma sandes de tal coisa. Quer um sanduíche, né, no caso, aí ou então só quero um salgado, quero um bolo e tal, eu ia, botava no pratinho, fazia o café e dava pra ele e ele ia pra mesa, a gente não atendia na mesa, né, era dessa forma. Eu ganhava antes do salário, trabalhava 6 vezes por semana, 6 dias, né, e tinha uma folga semanal. Essa folga, ela nunca era no dia fixo, sempre sempre era diferente, né. O chefe montava a escala e tipo, nessa semana a tua folga é dia tal, nessa semana a tua folga é dia tal, era assim. Como eu ainda fazia o mestrado, tinha dias que eu tinha que passar o dia no mestrado, no curso. Então eu pedia do meu chefe, por favor, você pode me dar folga nesse dia? Porque nesse dia eu vou precisar passar o dia inteiro, tipo, eu tinha aula de manhã até o final do dia. Então eu falava, nesse dia eu vou precisar passar o dia inteiro na aula e tal, aí ele me dava a minha folga naquele dia, ou seja, eu não tinha folga, porque o meu único dia de folga eu passava o dia na faculdade, né? E aí era dessa forma, não tinha final de semana, nem nada, lógico, né? Óbvio, a gente vai trabalhar na restauração, como falam. Então era assim. Quando eu trabalhava à noite, eu entrava, menina, eu nem lembro que horas que eu entrava, mas eu acho que era às 11 e ia até às 19. Então era às 12, né? E até às 19. E aí no final a gente fechava o café, tinha que limpar tudo, guardar tudo, limpar a máquina de suco, a máquina de café, todos os dias, fazer a limpeza do salão e tal, tudo mais, trancar e ir embora pra casa. Então essa era a minha rotina. No horário de verão era muito legal, porque parecia que eu conseguia aproveitar mais o dia. Quando eu trabalhava à tarde e noite, eu chegava em casa, no horário de verão ainda tava claro. Então você não sente assim, tipo, o dia acabou, entendeu? Era muito legal. Às vezes eu chegava em casa 7 e pouco da noite, 8 horas, e ainda tava dia. Então você sente assim, que o dia dura mais, né? Eu não sinto, tipo, poxa, eu passei o dia inteiro no trabalho. Não, sente assim, ainda tem coisas pra fazer. Isso eu gostava muito. Mas em compensação, no inverno, nos outros períodos, 5 horas já tava escurecendo. E aí você já fica, parece mais cansado, frio, muito frio, né? Então é um pouco mais complicado. E eu lá andava só de comboio de metro, né? Comboio é o trem que fala, metro é o metrô, lá é metro que fala. E meu marido tinha um carro, mas eu não tinha, né? Eu não usava o carro com ele, só mesmo quando a gente ia passear. Mas no meu dia a dia eu usava o comboio, era muito melhor, eu achava. Em 14 minutos eu estava no centro do Porto, no meu trabalho. Então, assim, ia sentadinha de boa, sem ter que estar... achava muito melhor. O meu marido trabalhava num shopping e ele trabalhava numa loja de celulares, de eletrônicos, né? O trabalho dele era super bacana. Ele era atendente de balcão também, né? Para as pessoas que queriam consertar o celular, trocar capinha, película, essas coisas todas, ele era atendente de balcão. E aí ele também estudava, e ele passava o dia estudando e trabalhava à noite, assim, no período da noite. E só que o transporte do shopping que ele trabalhava para nossa casa, o local era até perto, mas a logística do transporte era muito complicada. Então, ele saía 10 horas do trabalho, às vezes ele ia chegar em casa mais meia-noite. Tudo por causa do horário dos ônibus, dos autocarros, né, que fala.
e tal. Então houve uma necessidade da gente investir um pouquinho em comprar um carrinho. E assim nós fizemos, ele comprou um carrinho, então melhorou muito a qualidade para ele. Pra mim, eu já não tinha essa necessidade. A gente morava bem perto da estação de comboio de Hermesinde, então eu ia caminhando. Quando eu trabalhava de manhã, que eu tinha que chegar lá, eu pegava o comboio das 6h14. E isso é uma coisa muito legal, porque não atrasa, né? É naquele horário. E se atrasa, eles comunicam, olha, comboio tal, está rodando com um atraso de 2 minutos. E é um atraso de 2 minutos. Era muito raro, assim, ocorrer atraso, só quando realmente alguma coisa acontecia. Então, no dia a dia, você podia contar que sempre estaria ali naquele momento, naquele horário. E o comboio que eu pegava era das 6h14, 6h30 eu já estava na estação do Porto, né? Descendo, já atravessando a rua para chegar no trabalho. Então, era super tranquilo. Eu não tinha necessidade alguma de andar de carro e tudo mais. O carro ficava mesmo com meu marido. E quanto é que eu pagava, né, pra esse transporte todo? Eu pagava o andante. Lá o andante eu tenho até na minha carteira, mas a minha carteira não tá aqui, então não vou mostrar. É um cartão andante, né? Como eu era estudante, então era personalizadinho, tinha foto, porque era o de estudante. E aí eu pagava 40 euros por mês. E eu podia rodar quantas vezes eu quiser, pra onde eu quiser, o dia que eu quiser, o tempo que eu quiser. Então era muito bom. Tem uma outra que é 30 euros, mas aí tem umas zonas, né, limitadas, assim, vocês não é tipo todas as zonas, já tem um limite certo de zonas. Eu achava mais válido pagar esse de 40 euros e poder ir pra todas as zonas, porque eu estudava. E também, às vezes, a gente quer sair, passear pra qualquer lugar e não ter que estar se preocupando e estar, né, comprando avulso. Eu achava bem melhor pagar logo de todas as zonas, os 40 euros e ficar despreocupada o resto do mês todo, só passava lá mesmo. E assim, uma curiosidade é que nos comboios, pra gente entrar, tem o totemzinho assim, e você aproxima o seu cartãozinho, né? Pá, e você entra. Alguns comboios tem fiscal, e aí o fiscal fica pedindo o seu cartão, né, pra ele ver se você realmente pode estar ali naquela zona, se você pagou, se tá certinho. E se, tipo, putz, eu tô atrasada, lá vem um comboio, não vai dar tempo de validar, ou não vai dar tempo de comprar, eu não tenho. Tu corre, entra no andante, procura um fiscal e compra direto com ele, você consegue comprar com ele, né? Então, era bem legal isso. Muitas vezes não tinha fiscal, então tinha gente que andava assim, tipo, de graça, mas não era uma coisa que eu via muito comum acontecer, não. As pessoas não se... Acho que... Não, deixa pra lá. Mas não acontecia muito, nem todo comboio tinha fiscalização, tá? Porque, enfim... Mas era dessa forma que funcionava, a gente só tem que validar o andante e entrar. Não tem, assim, tipo, uma catraca ou coisa parecida como é aqui no Brasil, né? Dessa forma. O metrô também funciona exatamente do mesmo jeito. Tudo é validado num totemzinho assim, antes de você entrar no metro, enfim. Eu também andava bastante de metro. Vale ressaltar, o andante vale para metro, comboio e autocarro. Autocarro são os ônibus. Então eu podia andar nesses três meios de transporte, é tudo o mesmo sistema. Desculpa. Peraí. Eu tô ruim da garganta, então coça um pouco. Mas vamos lá. Todos esses 3 transportes é o mesmo método, que é o andante, né? Então eu pagava 40 euros, eu podia usar todos os 3 à vontade.